Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Eu tenho um caso de um acidente de trânsito que foi no Réveillon de 2014 para 2015, bem peculiar. 4 horas da manhã eu fui acionado, um motociclista estava com a perna amputada no meio da pista, a moto esmagada, o tanque de gasolina parecia um papel, vários atritamentos da moto no chão, dava para ver exatamente o caminho, da onde ela veio rodando até onde ela foi parar. Ela foi raspando no chão? Foi raspando e rodando, assim, então fazia um desenho bonitinho assim no chão. E aí tinha umas coisas estranhas antes, assim, tinha fezes, né, no chão. Eu falei, caramba, que... Olhei o cara, ele tava sem uma perna, mas algumas lesões, muita escoriação, mas com o abdômen intacto, né? Aí eu falei, tem coisa aqui, né? Aí eu fui procurando, cheguei no... Tinha uma vala de drenagem, tinha uma capivara morta lá. O cara deve ter acertado, né? Deve ter acertado. Lá, a gente inferiu isso, né? Ele sofreu esse acidente. Aí tem situações que, por exemplo, você não pode falar que aquilo foi o necessário, foi o suficiente para a morte dele, né? Pela lesão, provavelmente um veículo passou por cima. Então, não necessariamente o seu laudo é totalmente contundente de você afirmar 100% alguma coisa. Você pode levantar hipóteses. O perito fala aquilo que ele consegue comprovar, né? O achismo não cabe ali naquela situação, né? Só que enquanto o meu fotógrafo gerava as imagens, eu adoro trabalhar com marcador de vestígio, né? Tem gente que não gosta. O que é isso? Que é só aquelas plaquetinhas amarelas, né? Ah, tá. Eu acho que fica muito didático para você fazer a redação do laudo e para os seus, que eu falo, seus clientes lerem, né? O delegado, o promotor, o juiz, fica mais claro. Então, eu posiciono, depois que eu averigo os elementos materiais que são de interesse meu, né, para o caso, posiciono as plaquetas e identifico por numeração o que era o que e qual a correlação entre os eventos, né? Depois que eu posicionei tudo bonitinho, o fluxo de veículos estava muito baixo, né? E eram 2 faixas, né? Era no sentido Rio-São Paulo, e a PRF, que estava responsável pela preservação, junto com a turminha da CCR, que é a empresa privada lá que toma conta da rodovia, liberou o acostamento. Então, de vez em quando, passava um veículo. E aí ficava o pessoal da CCR com a lanterninha. Meu fotógrafo fez umas fotos muito boas, né? Com tripé. Então, ele deixa uma exposição maior. Então, por mais que a luminosidade fosse baixa, ele consegue fazer aquilo lá virar dia, né? Então, ele estava lá, posicionado, tudo bacana. E eu estava fazendo as costas dele ali, né? Parei de periciar, porque o cara tá de costas pro fluxo da rodovia. E aí só o cara da CCR, calma. Um caminhoneiro veio, todo curiosão, veio meio embalado, já devia ser umas 5 horas da manhã. O cara tomba o caminhão no meio do meu local. Então assim, o caminhão foi levando tudo embora. Puta. Só não pegou o cadáver, mas pegou tudo. E foi lá deslizando e terminou de fechar a rodovia. Fechou o acostamento. Aí chega numa hora dessa, você tem que... O teu local fica totalmente prejudicado. As fotos que ele estava fazendo, por sorte, com ele, eu tinha uma prática de... Faz a foto de tudo, enquanto eu vou botando os marcadores, e depois a gente faz as fotos amarradas, né? Que a gente fala bonitinho. Eu tinha foto de tudo, pelo menos. Mas bagunçou todo o local. Então, meu laudo, ele tem ali um antes e depois, né? Cara, como é que o cara tombou o caminhão? Ele deu uma... Acho que ele foi olhar demais e a roda dele pegou naquela valeta que era que tava capivara, perdeu o controle e caiu para dentro da pista. Cara, e as fezes eram da capivara, né? Era da capivara. Claro, a capivara tava bem lesionada, coitado. Aí eu fiz um maus tratos também, mentira. Não. Qual foi o caso mais difícil, assim, que tu não entendeu nada quando tu chegou na cena? Não precisa ser necessariamente um crime, mas alguma coisa que tu chegou e era muito estranho, assim, que era difícil de entender. Eu acho que não teve nenhum de não entender nada, mas tem essas complexidades, que nem esse do pai que matou a mulher, a filha. É um quebra-cabeça. Você começa ali, mas era um local confinado. Você começa a levantar as informações e chega. Esse da capivara foi bem complexo, porque você começa... Se você não consegue inferir especificamente o que aconteceu, você começa a tentar descartar coisas que não aconteceram, né? Você tenta deixar... Mas assim, tem os locais trabalhosos, né? Tem um local que eu acho muito chato de fazer, trabalhoso, é a explosão de caixa eletrônico. Porque
estratégia dos caras é tornar o caos na cidade. Então eles sempre explodem o caixa eletrônico, metralham a basezinha da polícia militar que tem lá uma guarnição de 2, 3, 4 pessoas no plantão. Usam vários veículos, fogem para vários lados e abandonam esses veículos num monte de local. Então você faz, a gente chama de locais relacionados. Então você vai fazer os danos lá na base da PM, vai buscar estojo da munição desses caras que ficaram atirando contra a PM, vai fazer o levantamento da explosão propriamente dito, tentar ver se tem algum vestígio, sangue, impressão digital, que é muito difícil, porque na hora que explode, sobe uma fuligem, uma fumaça dos debris mesmo, do concreto, que cobre tudo. Então, cobriria até por exemplo, se você meter a mãozona no vidro do seu carro e olhar a impressão digital e pegar uma estrada de terra, vai cobrir tudo. Então, o levantamento daquela impressão fica prejudicado, né? Uhum. E aí você tem que fazer o levantamento desses veículos para ver se você acha material genético dos caras lá dentro, cabelo, alguma informação. O cara teve um colega, não é meu esse caso, que eles saíram catando cavaco, né? Depois da explosão, o cara deixou um celular. Cara. E aí a investigação foi lá, pegou aquele celular, pegou os números que tinha na agenda do cara, grampeou tudo aquilo e ficou buscando informação. Um dos números era de uma cônjuge do cara, e aí foi todo um trabalho que eles chegaram à quadrilha. Mas é um local trabalhoso, né? E normalmente os carros são abandonados 8 km para um lado, numa cidade. Outro. Então você fica brincando numa gincana pericial, né? Tentar... Esses são os que os caras pegam reféns também, fazem escudo humano? Nunca peguei com escudo humano. Sempre peguei, assim, cidadezinhas muito pequenas. Até um negócio que também que foi tragicômico, né? Os caras levavam os criminosos saco com... Eles soldam prego intercalado. Eles chamam, acho que é Miguelinho o nome. E aí eles saem jogando na estrada, cara. Uhum. Então quando eu cheguei, eu ainda tive que fazer o dano nas viaturas da polícia militar, que todas estavam com pneu furado. Porque na hora que chega é impossível ver aquilo à noite no pavimento. E tem caminhos que são obrigatórios de passagem, né? Você está entrando numa cidadezinha pequenininha, tem a rodovia de entrada, uma ou outra vicinal ali, mas basicamente você vai passar por ali. Uhum. Aí você tem que fazer a perícia de cada carro. De qualquer coisa que eles conseguiram estragar, assim. Qualquer disparo de arma de fogo que pegou a janela de uma casa. Nossa. Isso é um dano num patrimônio. Puta, é um cenário muito grande, né? É grande, complexo. Quanto tempo dura uma investigação dessa aí? A investigação aí da perícia, né? Tu chega lá... O levantamento de local. Isso. Horas de você começar. E normalmente ali, 3, 4 horas da manhã, você volta pra base lá, 10, 11 horas da manhã. É muita coisa pra fazer. Caralho, a rotina não existe nessa profissão. Não tem rotina. Mas tem, cara, tem situações, por exemplo, que a gente fala que é zerar o plantão. Você vai dormir com o seu pijama do ursinho puff e acorda com o despertador. E aí, normalmente, é hora de ir embora. Então, você vai, lava o rosto, reza pra não entrar nada na... Eu tenho um amigo que tá na equipe de São Sebastião, ele me mandou um áudio esses dias, falou: porra, mano, 2 plantões seguidos, acho que ele sai 5 horas da tarde, deu local 4h30 nos 2 dias. Local longe. Deu local é 4h30, ligaram, vai ter que trabalhar. Faltava meia hora pra ir pra casa e chamaram. Eles... E a casa dele, no caso, ele não mora lá em São Sebastião, ele mora em São José, então ele ainda iria viajar, né? Nem sempre o perito mora... Eu, por exemplo, quando trabalhava em cruzeiro, morava em Taubaté. Então é mais ou menos 1 horinha de estrada. Eu ia, tirava meu plantão, aí voltava, aí você tem um intervalo de plantão, né? Que é uma escala diferenciada, né? E... Putz, tem muita coisa que acontece, mas também tem muita camaradagem, né? Você sabe que o outro plantonista tá chegando... Aí você dá um toque e fala, acabou de cair um negócio lá e não sei aonde. Não, beleza, quando eu chegar eu já... Porque a troca não é só de perito, né? A troca é de fotógrafo também. Então, o fotógrafo também às vezes tá ali e fala, putz, cara, eu tenho um compromisso, tem um médico, 10 horas da manhã lá. Será que tem como segurar o outro fotógrafo chegar? Fala, beleza, tudo se resolve, né? E tu falou também que tu trabalha com crimes ambientais, né? Pouquíssimo, assim, na minha equipe... atendi um caso ou outro, mas aí a gente dedicou um perito a ser o responsável por crime ambiental. Mas que tipo de caso? Queimada, desmatamento de área de APP, construção em áreas de APP. Então, assim, que é área de APP? São áreas de proteção ambiental de preservação e proteção que tem regras, por exemplo,
que na margem do rio você deve respeitar, dependendo da largura do rio, a mata ciliar, né? A mata que está em volta daquele rio. Então você não pode construir nada numa distância de tantos metros daquela margem do rio. Então, dependendo da largura do rio, muda a largura. Então você chega lá num cara, o cara construiu um pesqueiro, né? Um mini hotel na margem do rio. Aí você vai lá e faz os registros daquilo. Uma coisa peculiar é que mudou muito o atendimento de crime ambiental. A gente fazer um gancho aí. Os cães são de compra nossa, né? Hoje a perícia do Estado de São Paulo ainda não tem drone próprio. Até tem, mas não estão ainda de usufruto das equipes, né? Tá num processo todo de licitação, de treinamento. Já tem umas comissões encabeçando isso, né? Então futuramente vai ter. Mas tem muita gente que usa drone próprio. O cara compra na Amazon um drone e usa na polícia. Eu tinha um. Eu adorava usar no plantão, porque eu peguei um homicídio que o indivíduo entrou com um carro, a vítima, e aí os caras seguiram ele de moto dentro de um prédio residencial popular, aquele que são vários e vários blocos. E ele foi na rua central. E aí ele foi mandando tiro no carro. E o carro caiu num morrinho, num despenhadeiro, no final desse condomínio, né? Ficou com as portas abertas assim. E o cara conseguiu sair do carro, saiu correndo, sangue para todo lado. A foto no nível do solo, ela não mostrava muita coisa, porque tinham várias obstruções visuais. Então tinha um monte de amarração. Aí eu subi o drone, a foto de cima, você faz todo o trajeto. Você pode pedir para um desenhista técnico-pericial, né, que é uma função que tem na perícia, fazer um croquis de toda a movimentação. Hoje a perícia conta com um aparelho lá bem bacaninha, que é um scanner 3D, que ele registra todo aquele ambiente, você consegue navegar por aquele ambiente. Mas ele não está disponível para qualquer hora, para qualquer perito. O meu núcleo tem um, cada núcleo eu acho que já tem um, só que você teria que demandar alguém vir. Então, às vezes você não vai conseguir fazer em tempo real do local na hora que ele está. Você vai poder fazer depois do prédio e ter uma maquete daquele prédio, né?